Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a Gabriela, sou estudante de fisioterapia, tô indo pro meu último semestre agora em agosto. E eu queria compartilhar com vocês um macete que um preceptor meu que eu tava agora no estágio, né, de neuro, compartilhou com a gente durante os estágios sobre formas mais simples da gente conseguir decorar ou aprender sobre os 12 pares de nervos cranianos. Só um resumo bem simples, assim, bem simplificado do que são esses pares de nervos cranianos. De maneira geral, eles são o suprimento sensitivo e motor da cabeça e do pescoço. Então, eles são ali o que tem ligação, né, com o nosso encéfalo. Existem 12 pares desse nervo e cada um possui uma nomenclatura própria e eles são numerados em alguns algarismos romanos. Eu vou pôr aqui uma foto para vocês e aí, conforme a foto for aparecendo, eu vou nomeando ali cada um para vocês e a forma que ele mostrou pra gente mais fácil da gente conseguir se lembrar desses pares de nervos cranianos. É importante lembrar também que as informações transmitidas por esses nervos cranianos, elas podem ser especiais, quando elas são responsáveis pela visão, olfato, paladar, tato e audição, que são os nossos 5 sentidos, né? Somáticas, que elas são originadas pela pele e músculo esquelético, então uma informação que vem ali do nosso esqueleto axial. Vísceras, que são originadas ou vão para os nossos órgãos internos, e as gerais, que quando originam-se de exceptores e proprioceptores, ou informações eferentes e aferentes. Então, aqui nós temos os 12 pares de nervos cranianos. Vou dar um espacinho para vocês conseguirem ver. Ali vocês podem dar um print nessa tela, né, para vocês conseguirem visualizar depois, ou vocês mesmos podem encontrar essa foto no Google. Eu só quero fazer um adendo, porque o primeiro e o segundo, eles têm correlação com parte que nós temos no rosto. E eu não sei exatamente, especificamente, se eles foram organizados anatomicamente por conta disso. Porque, por exemplo, o primeiro par de nervos cranianos, dá pra fazer a associação que ele é o primeiro porque nós temos um nariz. Só que aí vocês podem perguntar, Gabi, mas anatomicamente é realmente por isso que ele vem em primeiro lugar? Isso eu realmente não sei, eles foram organizados dessa forma. E também foi uma forma de conseguir ali fazer essa associação. Então, o primeiro par de nervo craniano é o olfatório, porque nós temos um nariz, tá? Eu quero deixar claro que isso é pra gente conseguir associar anatomicamente. Eu não sei se foi de fato organizado dessa forma, porque nós temos um nariz. O segundo par de nervo craniano é o óptico, porque nós temos 2 olhos. Então, se nós temos 2 olhos, o segundo par de nervo craniano é o óptico. O terceiro par de nervo craniano é o oculomotor, porque o óculos, quando ele tá em pé, né, em pezinho, ele se parece com o 3. Vou até tirar meu óculos aqui para exemplificar. Então, aqui, ó, se parece com um 3. Tem a perninha, o meio e a outra perninha do 3. Então, o terceiro par de nervo craniano é o oculomotor. O quarto par de nervo craniano, ele chega até a ser um pouquinho engraçado, porque no quarto, a gente, além de dormir, deitar para descansar, a gente também se troca. Então, o quarto nervo craniano é o troclear, porque no quarto a gente se troca, entendeu? Então, ó, se você fizer o quinto par de nervo craniano, ele é assim. Se você fizer 3 mais 2 é igual a 5, certo? E o par de nervo craniano trigêmeo, ele tem 3 cabeças, ele tem 3 ramificações e é um par. Então, tem 2 de cada lado do nosso encéfalo, certo? Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, o quinto par de nervo craniano é o trigêmeo. Ou vocês podem pensar o seguinte, tri de 3 e gêmeo de 2. 3 mais 2 é igual a 5, entenderam? O sexto par de nervo craniano é o abducente, porque a letra B
e o número 6, eles têm uma certa semelhança. Então, o sexto par de nervo craniano é o abducente. O 7, se você virar ele se você virar ele, né, se você colocar ele do lado ao contrário, então, o 7, ele é assim, só que se você fizer assim, ele se parece com a letra F, certo? Então, o sétimo par de nervo craniano é o facial. O oitavo par de nervo craniano, a gente tem que pensar o seguinte, o 8, quando ele tá deitado, ele se parece com o sinal do infinito, certo? Seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente vai estudar para alguma prova, quando a gente vai estudar para passar, por exemplo, em algum... quando a gente vai estudar para passar em alguma residência, alguma prova do tipo, alguma prova que a gente tem dificuldade, ou aqueles famosos cursinhos para vestibular, a gente tem que estudar eternamente para conseguir. Então, o oitavo par de nervo craniano é o vestibular. Depois, se a gente parar para pensar, a letra é ótima. O número 9, de cabeça para baixo, ele se parece com a letra G. Vou tentar deixar aqui em cima também para exemplificar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, se o 9 de cabeça para baixo se parece com a letra G, o nono par de nervo craniano é o glossofaríngeo ou glossofaringe. O décimo par de nervo craniano, ele é vago. Então, vocês podem pensar no 0. Por exemplo, como se você tem o 10, né? O número 10, então vocês podem pensar o 0. O 0, entre aspas, ele é um número vago. Então, o décimo par de nervo craniano é o vago, que é o que vocês podem correlacionar com o 0 do número 10. O 11º par de nervo craniano, ele é o acessório, porque o 1 complementa o 1, entenderam? Esse é uma coisa assim, um pouquinho mais que a gente tem que imaginar e tudo mais, mas vocês pensem que um complementa o outro. Então, quando vocês pensarem, por exemplo, em uma roupa ou em alguma coisa do tipo, você pensa que um complementa o outro, né? Então, por exemplo, dentro da minha roupa, se eu tiver com um casaco, ela vai complementar essa minha roupa, isso que eu tô vestindo. Então, vocês pensem que um complementa o outro. E aí, por isso que o 11º par de nervo craniano é o acessório. E o 12º par de nervo craniano, ele é o que está mais abaixo, é o último que a gente tem ali. E tudo que está para baixo se começa com hipo. Então, a gente tem hipotensão, hipotermia, e aí por isso que por ele ser o último, estar mais abaixo, ele é o hipoglosso. Esses macetes, quem passou pra gente foi um dos nossos preceptores lá no nosso estágio. E aí eu queria compartilhar com vocês, porque realmente é algo que são 12 pares e às vezes a gente fica um pouco perdido pra gente conseguir aprender ou a gente decorar até mesmo, né, ali quais são os 12 pares. E eu achei que essa é uma forma mais dinâmica, uma forma mais fácil de a gente conseguir entender cada um deles, né, e entender a percepção entender o que faz sentido ali. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com quem vocês acharem que é interessante, compartilhem no grupo da faculdade. E se vocês tiverem dúvidas, mais conteúdos que vocês queiram que eu traga assim dessa forma mais descomplicada, vocês podem compartilhar aqui comigo nos comentários que eu vou tentar trazer pra vocês, tá bom? Um beijo e bons estudos!